Oi, pessoal. Final de férias, hora de começar a pensar na sua carreira, no seu ano de trabalho. Então, eu separei aqui algumas perguntas que têm aparecido para mim, para fazer um resumo para vocês. Então, a primeira delas é como será o mercado de trabalho pós-pandemia. A gente está entrando aí praticamente no nosso segundo ano desse desafio mundial. E a verdade é que essa pergunta, ela ainda continua sendo bastante difícil de responder, né? Então, como será o mercado de trabalho pós-pandemia? A gente sabe que existem algumas tendências, como o home office veio para ficar, alguma tendência também do aumento da tecnologia, do uso da tecnologia, o aumento do e-commerce, né? Então a gente sabe que vão surgir outras formas de trabalho, outras relações de trabalho e a gente vai ter novas experiências profissionais e pessoais. Mas a verdade é que isso já vinha acontecendo antes da pandemia e com a nossa mudança de estilo de vida, que foi talvez tirando a questão da saúde, o grande impacto dessa pandemia, a gente sabe que vão acontecer outras mudanças no mercado do trabalho. E aí isso nos leva à segunda pergunta, que é se o mercado de trabalho pós-pandemia será mais tecnológico. E a verdade é que a gente já vem falando dessa questão há tempo, né? Todo o mundo urbano, ele está muito voltado à tecnologia, toda a parte de serviços, prestação de serviços, está cada vez mais tecnológico. Então, com certeza, a gente vai ter um mundo tecnológico e a pandemia também ampliou como a tecnologia faz com que a gente se relaciona, né? Então, hoje você falar por alguém, tomar um café virtual, né? Tomar um café por vídeo se tornou uma coisa bastante normal. Você fazer uma entrevista virtual se tornou uma coisa bastante normal. E, na verdade, esses elementos já vinham acontecendo, eles só se aceleraram na pandemia. A gente deve ter também uma redução das viagens corporativas, né, das viagens de trabalho, então muitas coisas vão se resolver via videoconferência e isso vai ser mais bem aceito e vai deixar de ser um certo tabu, uma certa descortesia, muito pelo contrário, isso vai fazer parte da nossa vida e de como a gente vai se relacionar com as pessoas, né? Então, eu ouvi aí nessa pandemia gente fazendo reunião online, reunião de condomínio online, aniversário da família online, então tudo isso naturalmente não substitui o contato humano, mas é uma mudança muito significativa, em especial no mundo do trabalho. E aí a gente tem a nossa terceira pergunta, que é quais as competências profissionais precisamos ter para competir no mercado pós-pandemia? Então, esse é mais um item que já vinha se modificando, né? Quando eu digo já vinha se modificando, é que além das competências técnicas, que a gente já sempre falava, as competências comportamentais cada vez mais vêm ganhando evidência. E num mundo onde se relacionar é um desafio, né? A gente pode dizer que essas competências comportamentais, elas vão dominar aí o futuro, né? Então, a gente pode dar aqui alguns exemplos de quais seriam essas competências comportamentais ou as soft skills, como o mercado costuma chamar. Então, uma delas é a comunicação clara e objetiva. A gente não tem tempo para uma comunicação que ela não seja assertiva. Então, a gente mesmo no WhatsApp, mesmo no áudio, a gente tem que ser cada vez mais assertivo. Então, se preparar para mandar uma mensagem que seja de clareza, uma mensagem que seja sincera, uma mensagem que seja objetiva, né? Uma segunda competência é o tempo, esse recurso tão raro, né? Então, a gestão do tempo e das atividades, a gente sabe que com a mudança de estilo de vida, como eu mencionei anteriormente, em casa é um desafio de gerir o tempo, né? Tem ali
a família, tem os filhos, tem a tarefa da casa, tem a geladeira, tem a TV. E é extremamente importante que o profissional se organize para fazer suas entregas de forma relevante e que você otimize de fato o tempo onde você está lá dedicando ao seu trabalho, né? Uma terceira competência nesse mundo também das soft skills é a criatividade. Então, acho que todos nós fomos desafiados na nossa criatividade nos últimos tempos, né? A gente aprendeu a se relacionar de uma forma diferente, a gente aprendeu a brincar com os filhos de uma forma diferente, a gente aprendeu a trabalhar também de uma forma diferente. Então, a criatividade ela veio para ficar. E quando a gente fala aí de reinvenção pessoal, de achar novos caminhos, achar novas alternativas, a gente está dando, sim, um exemplo de criatividade e um exemplo da nossa próxima competência, que é adaptabilidade e resiliência. Ou seja, a gente sabe que o mundo vai mudar de cada vez mais rápido, de uma maneira muito mais dinâmica, e é preciso estar atento para a sua capacidade de adaptação e para não ficar preso naquelas histórias: no meu tempo era assim, mas eu sempre fiz assim e deu certo. E adaptabilidade e resiliência, entender que a mudança faz parte não mais só da nossa vida, mas faz parte do nosso dia a dia. E isso vai fazer um diferencial competitivo, uma competência que vai trazer um diferencial para esse profissional e também para esse indivíduo. Uma outra competência que a gente pode dizer que abrange todas as outras é a inteligência emocional, ou seja, a forma que você consegue manter o seu equilíbrio em meio a todos esses desafios, em meio a todas as mudanças, em meio a todas as pressões que vêm de todos os lados e principalmente dessa palavrinha que tomou conta da nossa vida, que é a incerteza. A gente já vinha de um mundo incerto, a pandemia só evidenciou isso. E a inteligência emocional é uma forma de te trazer tranquilidade, é uma forma de enxergar a realidade de uma maneira mais inteligente, né? E aí uma outra pergunta que a gente tem também sobre esse novo mundo é se o recrutamento online veio para ficar. Acho que eu já falei um pouquinho, mas vamos ampliar. Sim, hoje é possível fazer um processo seletivo 100% online, sem, às vezes, ir a nenhum lugar, sem ver exatamente nenhuma pessoa da empresa. Então, sim, esses processos cada vez são mais comuns, com pessoas que estão espalhadas pelo mundo, não necessariamente na mesma cidade. Eu já ouvi aí no final do ano passado de alguns recrutadores dizendo que as posições que eles tinham estavam abertas, não importa onde a pessoa esteja sentada, ou seja, em que lugar do planeta ela mora. Então, sim, o recrutamento online foi impulsionado pela pandemia, mas da mesma forma, isso também amplia as possibilidades de um profissional que esteja preparado, né? Então, as entrevistas online são cada vez mais comuns e um elemento também bastante comum aos recrutadores pedirem para você se apresentar através de um vídeo ou através de um áudio, enfim, isso acaba sendo um benefício que ampliam as possibilidades para o candidato e acaba sendo uma forma também mais econômica de procurar trabalho. E aí tem uma outra pergunta que é: quais são as dicas então para fazer essa entrevista online, né? Então, são algumas dicas que valem para todas as entrevistas, como estudar a empresa, saber com quem você vai falar, né, quem é a pessoa, eventualmente entender também que posição que ela ocupa, se é um recrutador interno ou externo, e se preparar também do ponto de vista do ambiente, um lugar que seja silencioso, testar a sua conexão. É bastante importante também
ter uma conexão de backup, se isso for possível, quer dizer, o seu Wi-Fi, o seu celular, ter algumas alternativas, ou o celular de alguém na sua casa, que você possa, se der algum problema, você ter uma alternativa. E o mais importante de tudo, se der algum problema, não se desespere, tudo tem jeito e aquilo vai poder ser consertado, né? Uma outra pergunta, então, dando sequência, é que oportunidades que vão aparecer agora pós-pandemia, né? Então, a gente tem uma bastante evidente, que é toda a área de tecnologia, né? Muitas empresas que não haviam migrado ainda, feito a transformação digital, começaram na pandemia, né? E tem bastante oportunidades nessas áreas ligadas à tecnologia. Outra questão também é tudo ligado à logística. A gente sabe que o e-commerce e todos os serviços de delivery se ampliaram muito. E da mesma maneira, as áreas de saúde, todos os atendimentos à saúde, os protocolos de segurança cresceram bastante. E são uma outra área onde deve aparecer bastante oportunidades. E a gente sabe também que o marketing digital cresceu muito, o tempo que as pessoas passam online é muito maior hoje do que antes da pandemia, então essa forma de divulgação de produtos e serviços cresceu bastante. Então temos aí algumas áreas, tecnologia, e-commerce, logística, marketing digital, saúde, que são áreas que devem crescer e para onde o profissional pode buscar algumas oportunidades. Uma outra pergunta é que mudanças nós podemos esperar na relação entre as equipes e as pessoas nos ambientes de trabalho. Então, naturalmente, a gente sabe que estamos numa nova realidade, né? As relações entre as empresas vão mudar e cada vez mais a gente tem o fator confiança como um elemento essencial para essa convivência. A gente não está mais na presença dos nossos colaboradores, a gente não está mais na presença dos nossos líderes, então as entregas, as horas trabalhadas, a dedicação, ela passa a ser pautada por uma relação de confiança muito mais forte. Da mesma forma, a comunicação. Como eu disse lá no começo, a comunicação clara, objetiva, uma comunicação que inspire confiança, e uma liderança inspiradora são essenciais para esses momentos que a gente está vivendo, de mudança, de adaptação e que requer bastante flexibilidade. Mas a boa notícia, pessoal, é que o mercado está trazendo outras oportunidades. Naturalmente, são oportunidades que exigem uma qualificação. Então, vamos buscar a qualificação, vamos usar o tempo, né, para o aprendizado e vamos sim buscar a adaptação às mudanças, que tem muitas coisas boas para acontecer profissionalmente e na carreira de vocês durante esse 2021. Vamos lá. Obrigada.